Alguém mais teve problema? Abriu o laboratório, além de Larissa. A gente fez o teste com o link, alguns alunos naquele dia, e o laboratório não tinha dado certo no início, mas depois eu encontrei um link correto. Eu Os também não outros consegui, não, conseguiram. professor. Ele não conseguiu. Luiz, Ana, me digam aí a experiência. Alguém conseguiu? Matheus. Só não abre a parte. Matheus conseguiu. Larissa conseguiu abrir, então o link está funcionando. É só a parte do experimento. Vocês, aí tem que esperar, né? A primeira vez tem que esperar um pouquinho. Lara conseguiu. Provavelmente, então, Larissa, são as configurações do computador, provavelmente. Mariana conseguiu também. Não sei, pode ter sido alguma. Tá, esse é um caso que está ocorrendo com certa frequência. Por isso que eu gosto de passar em dupla, porque reduz a probabilidade de nenhum dos dois conseguirem, por algum motivo, porque aí vai depender muito do computador. O laboratório de química eu consigo, mas esse não rodou, que estranho. Outra coisa que eles disseram também é sobre o navegador. Eles recomendam o Mozilla Firefox como o melhor, mais leve, que roda melhor o navegador. Tente com outro navegador para ver se você para ver se aparece, Larissa, alguma coisa. Ou que eu acho que a maioria usa o Chrome, né? Aí o Chrome é meio pesado. Por isso que eles colocam lá a recomendação do Mozilla Firefox, ou tenta depois o Opera também, ou algum outro navegador que você tenha já instalado. Se resolver, ótimo. Se não, a gente tenta ver com sua dupla, né? Se já tiver alguma dupla, se não tiver, a gente vê aqui para ver se conseguiu por lá. Deixa eu ver aqui a apresentação. Então ficou aquele. Vou deixar também o link da tarefinha daqueles 6 exercícios finais, né? Alguns mandaram pelo e-mail, mas eu peço que você coloque lá no link da tarefa que eu estou criando, vou colocar agora. Então, só recapitulando aqui o último encontro. Deixa eu compartilhar com vocês. Licença, professor. O relatório, o senhor vai querer como, mais ou menos? Olha, assim, geralmente eu não peço um modelo específico de relatório, mas assim, com introdução, alguma coisa. Mas se vocês virem lá no laboratório virtual, vocês podem encontrar lá naquela parte do experimento, que explica os procedimentos experimentais, são 14 perguntas que tem lá, né? Então, basicamente seria responder aquelas 14 perguntas colocando imagens, dando print, na hora que está fazendo o experimento, dá um print no medidor, no experimento e no medidor específico, né, da tensão, da corrente, enfim, do que estiver sendo solicitado lá em uma daquelas perguntas, né? Quanto mais detalhado essas informações, melhor. Aí tem hora que ele pede para fazer um gráfico, tem hora. Aí você pode usar um modelo. Se não, se alguém já fez e quiser mandar, tudo bem, mas eu posso mandar também um modelo, caso auxilie, ou se vocês já tiverem algum modelo de experimentos que podem estar sendo passados lá em química ou em alguma outra disciplina de laboratório, né? Vocês podem usar também. A gente nunca. Nessa disciplina, normalmente a gente não tem laboratório, por isso que eu nunca preparei um modelo específico. Mas se desejar, eu posso, porque aí fica mais direcionado, né? Mas o que eu queria era o máximo de informação possível dentro daquelas 14 perguntas que tem lá na descrição do experimento, no próprio link do laboratório virtual.
certo? Aí você bota o nome da dupla, identificação de vocês. Seria interessante realmente falar um pouco sobre o laboratório virtual e depois os componentes dele e depois responder as 14 perguntas. Basicamente seria isso. O coração são aquelas perguntas mesmo que são o principal do relatório. Ok? Bem, só para finalizar, mais alguma dúvida? Pode falar. Tranquilo. Então, só para recapitular aqui o último encontro, né, a gente terminou essa parte de fontes e foi lá para falar aqui sobre a resistência, as características que o condutor tem em relação à sua resistência, né, o tipo de material, as formas, né, o comprimento e a seção reta desse condutor influenciam diretamente na sua resistência. Colocamos aqui a lei de Ohm e tem esses 6 exercíciozinhos que eu vou colocar lá o link para vocês mandarem em dupla também. Então, agora iniciando a parte 2, deixa eu botar aqui 21. Iniciando agora a parte 2, essa subseção de circuitos elétricos. Agora a gente vai falar sobre associação de resistores. Como a gente falou de associação de fontes, né, quando tem mais de uma fonte em série ou em paralelo, enfim, a gente vai falar agora da associação de resistores, quando a gente tem 2 ou mais resistores que estão em série, paralelo ou de alguma forma mista, né, uma parte série, outra parte paralelo. Vamos falar então desses elementos interligados de alguma forma. Então, essa interligação a gente vai dar o nome de associação de resistores, certo? Então, resistores em série, na verdade, quaisquer elementos que estiverem em série, eles vão ter sempre uma característica em comum. Em todos passarão a mesma corrente, certo? Então, aqui eu tenho 4 resistências, R1, R2, R3 e R4. Vocês veem que até está desenhado aqui como se fosse um nozinho, né? Entre elas. E se eu tenho um nó, eu vou ter aqui uma entrada e uma saída apenas. A corrente que entra é igual à corrente que sai. Não tem outro caminho para essa corrente ir. Então, a corrente que passa em R1 é a mesma que vai continuar passando aqui em R2, que é a mesma que vai continuar passando aqui em R3 e assim sucessivamente. Certo? É a mesma corrente aqui em todos os elementos que estiverem em série. Certo? E se eu tenho aqui a mesma corrente em todos, a mesma corrente I em todos eles aqui, eu vou ter aqui em relação à tensão, né, agora. Em cada resistência dessa, eu vou ter uma tensão que vai ser o produto da resistência vezes a corrente. Então, aqui eu vou ter a corrente está passando na resistência, ela sempre vai passar do mais para menos, porque as resistências são... Conta aqui uma característica interessante. Sempre que a corrente passar... Está definido o sentido da corrente aqui. É conhecido o sentido da corrente. Está passando da esquerda para a direita, no resistor R1. Então, como consequência desse sentido da corrente, eu já vou conhecer a polaridade da tensão. Eu vou ter certeza que vai estar do lado, a corrente entrando no lado mais e a corrente saindo do lado menos, porque resistência sempre consome potência, certo? Então, como consequência da corrente, eu vou ter a tensão e vice-versa também. Se você já conhecer a tensão na resistência, você vai conhecer o sentido da corrente, certo? Então, conhecer o sentido, sabe a polaridade. Conhecer a polaridade, sabe o sentido. Um é consequência do outro, porque em resistência sempre ela vai passar do mais para o menos. Então, esse conceito é importantíssimo para os próximos passos, certo? Quando a gente for analisar os circuitos. Porque tem hora que você não vai saber qual é o sentido da corrente e nem a polaridade da tensão. E aí eu vou ter que dar vou ter que fazer uma consideração inicial. Eu vou dizer, olha, vou considerar aqui que a polaridade é mais menos. E aí, consequentemente, a corrente vai passar do mais para o menos. Certo? Quando um dos dois já é conhecido, então não precisa mais você fazer
essa consideração. O outro você já sabe qual é o sentido, a polaridade. Certo? Mas aqui eu vou ter uma tensão V1 com essa polaridade, uma tensão aqui V2, uma tensão V3, uma tensão V3 e uma tensão V4, certo? Todas com essas polaridades conhecidas. Todas com essas polaridades já conhecidas previamente, devido ao sentido da corrente estar sendo considerado da esquerda para a direita nessas resistências, certo? E aí eu pergunto para você, olha, qual a tensão total agora? Se eu chamasse aqui A, B, C, D e E, aqui os nós, né? Qual a tensão total, lá de A até E? A gente faz aquela mesma analogia que fazia nas fontes de tensão. Só é somar essas tensões aqui desses elementos. Então, se eu quero saber a tensão total de um trecho até o outro, a tensão total, o VT, né? O meu VT é só fazer a soma igual a V1, V2, V3, V4 e V4. V2, V3 e V4. E V4. É só fazer essa soma aqui, certo? E essa soma aqui, né? Se eu botar aqui embaixo, essa soma aqui vai dar exatamente quem? Essa soma aqui eu vou encontrar que também o V1 vai ser quem? R1 e 1. O V2, R2, perdão, R1I, né? Que só tem uma corrente única, né? O V2, R2I, o V3, R3I, o V4, R4I. Então aqui a gente vai ficar com esse mesmo VT como sendo um produto, esse mesmo VT aqui como sendo um produto entre, como o I é comum, né? Eu vou colocá-lo em evidência e vou colocar aqui o R1 aí vou botar 3 pontinhos aqui, né? Mais 3 pontinhos para não ficar escrevendo com esse mouse horrível. Até o R4. Vezes I. Mas aí a gente quer agora, da mesma forma nas fontes de tensão, encontrar um equivalente, para não ter que colocar 3, 4 resistências. Encontrar um equivalente, uma resistência equivalente de uma só. Uma que consiga, né, representar o comportamento dessas 4 aqui, com uma só. Então, aí, se eu encontrasse uma resistência só, a corrente seria a mesma I, uma resistência só para esse conjunto. Então, o meu VT, uma que interligasse uma que estivesse interligada entre esse primeiro nó aqui e esse último nó aqui, né, uma resistência apenas, passando a corrente I por ela. Então, eu teria o meu VT sendo igual a essa resistência equivalente, esse RT, vezes o I, que já é o único mesmo, a mesma corrente sempre. Então, se a gente compara essas duas equações aqui, vocês têm que ver aqui, o VT é o mesmo aqui, o I é o mesmo aqui também. Então, o R equivalente, né, o RT igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4, que é justamente o que a gente encontra aqui. Então, se eu quiser substituir em algum momento duas ou mais resistências em série por uma só, é só fazer a soma, certo? É só fazer a soma dessas resistências em série
e você vai conseguir encontrar uma resistência equivalente, certo? E aí tem algumas dicas, pessoal, aqui para vou mostrar alguns casos. Quando você vê duas resistências, uma coladinha da outra assim, é fácil ver que elas estão em série, né? Agora, se aqui no meio, por exemplo, se aqui ao invés de R2 fosse uma fonte de tensão, esqueça aqui que eu tenho um esquecendo aqui que eu tenho uma resistência nesse meio aqui. E agora eu vou ter uma fonte de tensão nesse ponto. O que a gente pode considerar, né? Eu tenho uma fonte de tensão agora, uma bolinha aqui, mais menos. Mais menos. Essas resistências R1, R3, R4 vão continuar em série? Eu digo que vão, certo? Porque continua sendo a mesma corrente entre elas. A ordem aqui em que aparecem os elementos não vai influenciar em quem está em série com quem. Eu vou ter uma fonte também, que eu não tenho como... Não existe um equivalente de fonte, pelo menos um que substitua uma fonte de tensão junto com resistências. Por enquanto, a gente vai ver mais à frente algumas outras, uns outros equivalentes, mas aqui a gente não vai fazer nenhuma relação de fonte de tensão, por enquanto, com resistências, então ela vai permanecer lá, a minha fonte, e eu posso unir essas três resistências. Se o equivalente fica na frente ou atrás, é indiferente, certo? Então, você tem que acompanhar os ramos, né? Aqueles trechos em que não há bifurcação, que passa a mesma corrente. Então, enquanto vai passando a mesma corrente, eu posso juntar essas resistências. O mesmo com fonte de tensão. Se tivesse uma fonte aqui, eu poderia juntar essa fonte com a outra, sem problema, certo? Desde que elas estivessem em série. Enquanto as fontes de tensão ou resistência estiverem em série, você pode fazer o equivalente do jeito que a gente estudou aqui. Certo? E a associação em paralelo ocorre quando os dois terminais, né, anterior, posterior aqui, os terminais que as resistências estão conectadas, estiverem interconectados entre si. Então, aqui eu tenho o terminal da esquerda de R1 conectado com o terminal da esquerda de R2, que está, por sua vez, conectado com o terminal da esquerda de R3. E o da direita de 1 com o da direita de 2 com o da direita de 3. Então, essas três resistências estão em paralelo, certo? Os dois terminais delas estão interconectados aí entre si. E nessa condição, se no terminal da esquerda eu tenho uma polaridade, em todos, se eles estão conectados entre si, vai ter a mesma polaridade. Se o terminal da direita tem uma determinada polaridade, em todos os terminais da direita dos três resistências vai ter a mesma polaridade. Entre outras palavras, entre elementos em paralelo, a característica comum entre todos vai ser a terem todos a mesma tensão, certo? Todos aqui vão ter a mesma tensão, ok? É algo parecido com o que ocorre nas nossas casas. Todas as tomadas da nossa casa, elas vão estar entre... hoje a gente tem 3 nas nossas tomadas, né? A gente tem... Deixa eu tentar fazer bonitinho aqui. A gente tem 3 plugs, né? Tem 3 buraquinhos nas tomadas, mas as tensões efetivamente vão estar sendo utilizadas entre os dois das extremidades. Então, vocês vão ter um buraquinho aqui, um meio para baixo aqui e um outro aqui. Então, a tensão efetivamente vai estar entre esses dois das extremidades. O do meio é o condutor de proteção, que é o condutor do terra, né? É o aterramento elétrico, que alguns equipamentos têm, outros não. Certo? Geralmente, carregador de celular não tem esse central aqui, só são os dois das extremidades. Agora, computadores, acho que todos vão ter os dois das extremidades, pelo menos os que foram feitos mais recentes.
Teve televisões, máquina de lavar, geladeira, enfim, quase todos os eletrodomésticos vão ter os 3 terminais aqui, mesmo eu utilizando só esses 2 das extremidades para os componentes internos do meu equipamento funcionar. A corrente, efetivamente, em situações normais, vai circular entre fase e neutro, né? Então, aqui eu vou ter um positivo e outro que é o negativo, certo? Então, todos os meus equipamentos em casa vão ter mais, menos, porque vai ter entre a fase e o neutro, porque vão ser feitas várias ramificações, né? Várias emendas ali de um condutor principal e vai sendo distribuído para dentro da casa, para as várias tomadas que vocês tiverem, né, dentro da sua casa, uma fase e um neutro. Dependendo do tamanho da casa, eu posso ter instalações que sejam trifásicas, né, que recebam 3 fases diferentes. E aí é feito um, um equilíbrio aí entre essas 3 fases. Parte das tomadas da casa e da iluminação fica na fase 1, uma outra parte na fase 2, uma outra parte na fase 3. Mas mesmo assim, todas as tomadas vão ter uma fase e um neutro. Outras instalações menores só chega uma fase e um neutro mesmo, e são feitas essas emendas. Em casa, aqui nos circuitos elétricos, todos os elementos em paralelo têm a mesma tensão. Na casa da gente, a gente não tem essa situação ideal, onde os condutores são perfeitos, né? Não tem queda de tensão nos condutores, então aqui posso percorrer qualquer distância e o condutor não vai influenciar na queda de tensão. Na vida real, isso não ocorre desse jeito. Na vida real, a gente tem que quanto maior o comprimento do condutor, como a gente viu na última aula, maior vai ser uma resistência ali interna que ele tenha. Mesmo que seja pequena, a resistência do condutor, ela existe. E aí, se eu tiver 2 tomadas, né, uma próxima e outra bem distante, dependendo da quantidade de corrente que estiver passando, eu posso ter ali tensões um pouco diferentes uma da outra, certo? Mas, como eu disse, aqui nos circuitos elétricos, onde os condutores são ideais, o que tiver em paralelo tem exatamente a mesma tensão, já que os condutores não interferem nessa queda de tensão, não causam queda de tensão aqui. Então, eles têm exatamente a mesma tensão elétrica entre os 3 elementos aqui nesse exemplo, né? R1, R2 e R3. Então, a diferença de potencial elétrico, a tensão elétrica é a mesma. O que vai mudar aqui, se eu tiver resistências diferentes, é a corrente. Se eu tiver a mesma resistência aqui nos 3, né, o mesmo valor de resistência, se eu tenho a mesma tensão, então as 3 correntes vão ser iguais. Mas se eu tiver resistências diferentes, eu vou ter correntes diferentes, certo? Então, aqui eu vou ter uma corrente I1, uma corrente I2 e uma corrente I3. A mesma tensão V em cima de todos, uma tensão única aqui, V em cima de todos, e 3 correntes diferentes, se as tensões forem diferentes, né? Se as resistências forem diferentes. E aí, se eu quiser substituir aqui, né? Se eu quiser substituir algumas dessas correntes, o que eu posso? Se eu quiser substituir essas 3 resistências por um equivalente, o que eu posso fazer, né? Aqui a gente vê claramente que eu tenho uma corrente só entrando, encontrando um nó, aqui o nó, e 3 correntes saindo desse nó, uma subindo e uma indo em frente 2 e uma descendo aqui 3. E lá no outro lado, essas 3 correntes se encontram novamente nesse nó. Agora entrando nesse nó, e um vindo de cima e 2 indo aqui pelo meinho e 3 de baixo para cima aqui, voltando a ser a mesma corrente que entrou lá na frente, certo? Então, eu poderia dizer aqui que a corrente 1 é igual a I1, a corrente I é igual a I1, I2 e 3. E T aqui, vamos chamar I total. Então, o I total
poderia dizer que ele é igual às correntes 1, 2 e 3 somadas. E 1, e 2, e 3. E a mesma coisa, eu poderia dizer aqui, caso eu quisesse encontrar uma resistência que substituísse essas três, R1, R2, R3, eu teria uma só, né? Caso eu fosse substituir, eu teria uma só resistência, um RT, mas antes aqui eu vou logo dizer quem é I1, I2 e I3, né? Então eu teria aqui que o meu IT seria... Aí aqui eu conhecendo a tensão V, que é comum, então vou colocar a tensão V em evidência, certo? A tensão V é comum, e o I1 seria quem? V sobre R1, o I2 V sobre R2, o I3 V sobre R3. Colocando a tensão V em evidência, vai ficar vezes 1 sobre R1. Esse bugzinho aqui, deixa eu apagar. Sobre R1 sobre R2 e 1 sobre R3. Então vai ficar com essas três aqui. E aí vocês já devem ter percebido, né, que se eu encontrasse uma resistência equivalente, eu teria a mesma configuração aqui, só que com uma resistênciazinha só, que seria um RT, né? Que seria um RT, e eu ficaria aqui com o meu IT igual a minha tensão V vezes 1 sobre RT. Certo? Então, aqui 1 sobre RT vai acabar sendo igual a 1 mais 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, que é justamente o que a gente vê aqui, certo? Que o inverso da soma aqui, o inverso do equivalente é igual à soma dos inversos individuais aqui, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, certo? E aí aqui no paralelo, no série é muito simples, né? Só uma soma direta. No paralelo aqui, muita gente às vezes esquece de inverter de volta depois que encontra o resultado, ou acaba considerando que a gente tem uma característica interessante. Se eu tiver só duas resistências, e você fizer literalmente aqui a continha, né? Fizer aqui o mínimo R1, R2, aí divide por R, multiplica por 1, divide por R2, multiplica por 1 tal, e depois inverte o RT, vai dar justamente isso daqui, se forem dois resistores, né? Aí muita gente acaba já mudando aqui, caso fossem três resistores, aí colocava aqui vezes R3 embaixo, mais R3, e acaba errando, certo? Então, na dúvida, acabe fazendo assim, invertendo no final, do que, ou fazendo de 2 por 2, né? Se eu tenho três resistências, eu faço aqui R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Aí eu vou encontrar um R equivalente 1. Aí o R equivalente 1 vezes R3, dividido por R equivalente 1 mais R3. Então é o produto sobre a soma. Sempre, sabe? De 2 em 2. Talvez seja mais fácil do que fazer os três de uma vez. Melhor fazer de 2 em 2, de 2 em 2. De 2 em 2 você encontra um, aí depois junta com o outro, você encontra um, depois junta com o outro, você encontra um, e assim sucessivamente até terminar. É bem rápido fazer produto sobre a soma. E nesse caso aqui eu tenho, aí eu pergunto para você, eu tenho algum par de resistências aí entre R1, R2 e R3 que estejam em série, pessoal?
Tem alguma resistência em série aí? R1 com R3 e R2 com R3? Será que R1 e R3 está em série? Vamos acompanhar a corrente, né? Aqui eu tenho a principal característica entre dois elementos em série, vou até voltar para mostrar aqui, cadê? É a associação em série. A corrente que circula os resistores tem que ser a mesma, né? A mesma corrente que circula entre os resistores. Aqui eu tenho 3 resistores, né? E vou dar nome a algumas correntes que eu tenho aqui. Aqui eu tenho I1, vou chamar de I1 aqui. A I1 aqui vem, se encontra esse nó e se divide em duas. Aí eu vou chamar aqui de I2. E aqui de I3. Então, eu tenho que I1 é igual a I2 mais I3, né? E aqui eles se encontram novamente. I2 entrando por um lado e 3 por outro. Então vai sair I1 de novo. Certo? E agora vamos analisar, né? A pergunta que eu fiz foi: tem alguma resistência em série com a outra? Será que R1 e R3 estão em série? Não. Em R1 está passando I2, em R3 está passando I1. Será que R2 e R3 estão em série? Não. Em um está passando uma corrente aqui, 3, e no outro a corrente 1. E R1 e R2 estão em série? Também não. Em um está passando I2, no outro está passando I3, e a configuração aqui é outra. Então, a princípio, nesse circuito eu não tenho nenhuma corrente comum a dois resistores, certo? Então, o que eu tenho aqui efetivamente são duas resistências em paralelo, que é R1 e R2. Essas daqui sim estão em paralelo. E aí eu posso encontrar, por quê? Que os dois terminais delas estão diretamente conectados entre si. Certo? Os dois lados, né, ao mesmo tempo conectados. Eu posso encontrar um equivalente aqui, posso encontrar aqui um equivalente entre R1 e R2. Eu vou chamar de RT, RT1. RT1. E depois eu chego em R3. Essa resistência ficou muito bonita. E depois eu chego em R3, que aí sim, o equivalente de R1 e R2, que virou RT1, esse sim está em série com R3. Aí agora sim eu só tenho uma corrente passando nos dois. Certo? Não tenho duas correntes, só tenho a corrente I1 aqui passando nos dois. Então o que eu poderia dizer é que é uma configuração mista, que eu fiz o equivalente de um, encontrei essa primeira parte do equivalente, e o equivalente está em série agora com a outra resistência que sobrou, que no caso foi R3. Certo? Então, aqui no circuito, a gente vai observar muitos momentos que a gente vai simplificar, encontrar um novo circuito simplificado, a primeira simplificação parcial, e depois a gente vai encontrar, nesse novo circuito simplificado, mais uma possibilidade de simplificação. Certo? Então, eu fiz aqui o paralelo, encontrei essa nova configuração. Vou fazer o série aqui e vou ficar com a resistência só. Um RT2 aí, pronto. Então, essas três resistências foram substituídas por uma só. Mas eu tenho que fazer um passo a passo. Né? Eu faço o primeiro passo aqui, paralelo. Depois o série. Aí eu continuo olhando. Se tiver mais paralelo, mais série, aí você vai fazendo até encontrar uma resistência só. E aí não tenha mais o que simplificar daquele seu circuito. Certo? Então, aqui, esse exemplo. Deixa eu pegar aqui meu pincel para fazer. Vão montando aí no quadro, no caderninho de vocês, no papelzinho de vocês, esse primeiro exemplo. Aqui a gente tem uma associação em série de 3 condutores, ou de 3 condutores que têm resistências, né, de 3 resistências de 5, 12 e 15 ohms. Está em série, qual a característica comum de elementos que estão em série?
ter a mesma corrente passando nos três. Então, tem uma corrente só, uma que está passando em 5, em 12 e em 15 ohms. E eu conheço a tensão em uma dessas três resistências. A diferença de potencial entre os terminais, a diferença de potencial entre os extremos do primeiro é de 12 volts. Então, aqui eu tenho 5 ohms e 12 volts. Eu tenho o R e tenho o V. Tenho como encontrar a corrente, né? Dos outros eu não conheço a corrente, mas como estão em série, eu já devo imaginar que é a mesma corrente que passa nos outros. A intensidade da corrente elétrica que passa pela associação, vamos descobrir. A diferença de potencial entre os extremos dos condutores 12 e 15, a tensão aqui. E a diferença de potencial total, né, nos extremos da associação. Os três aí, a tensão total. Qual é, né? Tentem fazer aí no caderninho. Vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem, certo? E vou montar aqui a minha câmerazinha para... Deixa eu montar aqui minha câmera. Vou voltar aqui só para vocês anotarem os dados. Certo? Anotem aí os dados. 5, 12 e 15 ohms. E na de 5 ohms tem 12 volts. Certo? Eu quero descobrir qual a corrente que passa na associação em série, qual a tensão no 12 e no 15 ohms, e qual a tensão total, né? Entre os extremos aí dessa associação. 5, 12 e 15 ohms, 12 volts, certo? Deixa eu botar aqui, que eu acho que eu vou ter que desligar essa câmera, senão ele dá uma bugada. Bem, então vamos lá. Vou anotar aqui no... Estão me ouvindo? Testando, tá, né? Eu vou anotar aqui no quadro os dados. Então, a gente tem, nesse exemplo, 3 resistências em série. 5 ohms, 12 ohms, 15 ohms. E aqui eu vou ter uma corrente. Não, perdão. Eu vou ter uma tensão de 12 volts. Vou colocar aqui. Tá? 12 volts de tensão. Então, eu coloquei nessa polaridade, poderia ser na polaridade invertida, enfim, a polaridade que você considerar como consequência da polaridade, eu vou ter o sentido da corrente. Então, se eu coloco mais menos aqui, obrigatoriamente a corrente está do mais para o menos. Certo? Eu vou ter uma corrente. E essa corrente, logicamente, como os três estão em série, vai passar nos outros dois, as outras duas resistências também. Então, essa corrente I é V sobre R, e vai dar 12 sobre 5. E 12 sobre 5 vai dar quanto? Vai dar 2, 12 sobre 5, 2,4. 2,4 amperes.
Então, a mesma corrente que está passando no resistor de 5 ohms vai passar no resistor de 12, que vai passar no resistor de 15, certo? Que é 2,4 amperes. Aí, essa é a primeira pergunta, né? A primeira resposta da primeira pergunta. Da segunda, a tensão nos resistores de 12 e de 15. Eu tenho o R aqui, R vezes I, vai dar o V. Então, aqui 12 vezes 2,4, 12 vezes 2,4, que deu 28. 28,8 volts. E aqui mais menos, aí 15 vezes 2,4, 36 volts. Certo? Então, fiquei com 12 volts, 28,4 volts, 36 volts. As três tensões aqui, as duas outras tensões foram encontradas. E, por fim, qual é a tensão total, né? Esse daqui até aqui. Esse V total. Qual é o V total? E aí tem duas formas de encontrar o V total. A primeira forma é somando, né? 12 mais 28,8 mais 36. E essa soma aí vai dar 36 mais 28,8 mais 12, 76,8 volts. Né? Uma outra forma que a gente pode fazer também é encontrando uma resistência só, uma resistência equivalente, uma única resistência, que vai ser de quanto? 5 mais 12 mais 15, né? Vai dar ali 20, 32 ohms. E eu sei que a corrente que está passando aqui é 2,4 amperes, a mesma de antes. Se eu multiplicar 2,4 vezes 32 ohms, eu vou encontrar o mesmo VT, R vezes I, 32 vezes 2,4, eu vou encontrar 76,8 do mesmo jeito. Certo? Volts. Oi, 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 testando. Olá, professor. Pronto. Deixa eu ver se me aparece. Deixa eu sair e voltar de novo um minutinho. Oi, 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 pronto, voltei. Então, essas são as duas formas da gente encontrar o resultado, né, dessas perguntas que foram feitas aí, da tensão total, da diferença de potencial total entre os terminais dessa associação de resistores. Ou eu encontro o equivalente e multiplico pela corrente, ou eu somo as tensões individualmente, dá no mesmo. Essa outra aqui, eu quero que vocês tentem, é considerando uma associação em paralelo de apenas duas resistências. Uma de 2, outra de 3,
Então, quando fala já em paralelo, você sabe que a característica comum entre elas é que elas têm a mesma tensão, e aqui eu dou a corrente em uma delas, na de 2 aqui, né? Pelo primeiro, passa 5 amperes. Aí eu pergunto aqui a diferença de potencial entre os terminais de cada condutor, a intensidade da corrente no outro, a intensidade da corrente geral e a resistência da associação. Vocês tentam isso daí já para dar uma exercitada. E a gente vai já iniciar aqui, pessoal, a falar sobre uma figura importantíssima que foi o Kirchhoff, né? Com suas leis, Gustav Robert Kirchhoff, que foi um físico alemão. Então, ele fez aqui, formulou as leis, essas leis baseadas no princípio da conservação da carga elétrica, certo? Então, a gente vai observar aqui que as suas duas principais leis, as duas leis de Kirchhoff, né, que são importantíssimas para os circuitos elétricos, elas vão, uma delas a gente já veio tratando há um tempo aqui, que é a corrente que entra no nó vai ser igual à corrente que vai sair, o total de correntes que entram no nó é igual ao total de correntes que vai sair do nó, então um nó não vai consumir e nem gerar correntes ali, certo? E a outra lei é relacionada com as tensões. Então, quando a gente tem um circuito fechado, né, que a gente vai dar o nome de malha, a gente tem uma malha, um caminho fechado, que tem fontes, resistência, etc., tem os seus elementos, componentes elétricos. A soma das tensões nesse caminho fechado vai ser igual a zero. Eu vou ter alguns elementos que têm tensões positivas, contribuições positivas, e outros negativos, de forma que elas vão se anular dentro daquele caminho fechado. Então, a primeira lei de Kirchhoff é conhecida como a lei dos nós. Então, se eu tiver um nó aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, nesse nó, eu tenho a corrente I1, que está saindo por essa resistência aqui, eu tenho a corrente 2, que está entrando aqui nesse elemento, eu tenho a corrente 3, que está entrando também, e tenho a corrente 4, que está saindo. Então, o total de correntes que entra é igual ao total de correntes que saem, ou o somatório das correntes é igual a zero. Quando eu falo somatório, aí eu vou considerar sinais diferentes para aquelas que estão entrando e para as que estão saindo. E aí, o livro, ele considera as que estão... Eu vou até abrir aqui o livro para relembrar, mas, se eu não me engano, ele considera as que estão entrando como positiva e as que estão saindo como negativa igual a zero. Eu prefiro colocar uma de cada lado da igualdade e ficar todo mundo positivo. Então, do lado esquerdo, por exemplo, coloca a que está entrando. Do lado direito, coloca a que está saindo. Eu acho mais tranquilo do que depois me confundir com um sinal e aí acabar errando a questão por uma troca de sinal, mais, menos, enfim. Então, em um nó, a soma das correntes elétricas que entram é igual à soma das correntes elétricas que saem, ou seja, um nó não acumula carga, certo? Então, aqui nesse caso, nessa relação dessas quatro correntes, iria ficar como? I2 mais I3 igual a I1 mais I4, certo? Quem está entrando nesse nó, I2 e I3 estão entrando. Quem está saindo, I1 e I4 estão saindo, certo? Eu vou mostrar alguns exemplos interessantes para vocês de circuitos que dá para a gente sair, iniciar o circuito, a resolução, encontrar algumas incógnitas, né, desse circuito, só com essa análise. Se eu tiver, por exemplo, dessas quatro, eu conhecer três. Então, se eu digo aqui para vocês, vamos lá, fazer esse exemplo aqui agora. Aqui, I1, eu sei que ele tem 5 amperes. I4 tem 3 amperes. Aí eu digo, olha, I3 tem 2 amperes. Vocês
tem como encontrar rapidamente quem é I2. Quem é I2 aí, pessoal? Quem faz aí rapidinho, de cabeça? Quem é que vai ser I2? Para que eu tenha que a lei de Kirchhoff seja verdadeira, né? Para que eu saiba que a lei de Kirchhoff seja verdadeira, qual seria o valor de I2? 6 amperes. Então, pessoal, a gente fazer a análise. Vamos ver aqui como seria. Quem é que está saindo no total? Eu tenho 3 mais 5 mais 3, que dá 8. Quem é que está entrando por enquanto? Só 2. E 2 está entrando também, então 8 menos 2 vai dar 6 amperes. Obrigatoriamente eu já conheço essa corrente aqui, certo? De cara, eu já conheço essa corrente, certo? Então, tem algumas questões que no iniciozinho do capítulo, acho que é do capítulo 3, tem várias questões querendo dar uma colher de chá, que é o quê? É informar as correntes em um determinado nó. E você só fica com incógnita. Então, quando eu tenho essa colherzinha de chá, quando eu tenho essa chance no meu circuito, um dado, uma informação dada de graça, sendo anunciado já, aí você consegue sair dela já, você já vai andando, já fazendo uma análise daqueles nós que eu só não conheço uma corrente. Certo? Então, aqui, se você não conhecia I2, você conhece. Eu não conhecia I4, mas conhecia os outros, você vai sair dali. Certo? E o mesmo com as tensões. Se eu sei que o somatório das tensões é igual a 0 também, que é a segunda lei que a gente vai ver agora, eu também sei que se eu só não conhecer uma tensão, eu vou fazer o somatório das outras, eu vou encontrar o valor dela. Certo? Então, se eu tiver só uma incógnita com tensões ou com correntes, eu consigo encontrar o valor daquele elemento. Já lá para o capítulo 4, aí o negócio começa a ficar um pouquinho mais difícil, porque lá no capítulo 4 não tem esse dado, não tem essa colher de chá. Lá no capítulo 4 já chega eu sem conhecer tensão e corrente nenhuma. Ou se eu conhecer uma corrente, eu sei, mas, por exemplo, se eu não conheço... Agora eu digo para vocês, ó, se daqui, dessas 4, eu não conhecesse, só conhecesse o sentido, não conhecesse o valor dessas duas aqui. E aí? Eu sei que está saindo 8. Mas quem é I2 e I3? Eu poderia até dizer, olha, I2 mais I3 é 8. Mas quanto é I2 e quanto é I3? Não sei. Por esse nó, não tenho como saber. I2 pode ser 1 e I3, 7. Ou I2 pode ser 2 e I3, 6. Tem várias possibilidades aí de I2 e I3. Mas eu não tenho como saber, só por aqui, né, só por essa análise, quais os valores de I2 e I3. Então, quando eu tiver nós, né, que eu não tenho saída mais, eu tenho nós, que eu tenho 2 ou mais incógnitas, então o jeito a gente vai ver que vai ser montar um sistema de equações lineares, certo? Então a gente vai ter que montar um sisteminha, aqueles que vocês viram lá em álgebra linear, que quais foram os métodos de resolução, e aí a gente vai montar uma matriz, certo? Então a álgebra linear vai ajudar muito a gente aqui nas próximas aulas, né, ainda para a primeira unidade, porque a gente vai montar uma matrizinha e a gente vai poder resolver essa matriz das formas que a gente aprendeu, que vocês aprenderam lá em álgebra linear. Pode fazer aí um escalonamento e encontrar o resultado, né, os valores dessas correntes, dessas incógnitas. Eu posso fazer inversão de matrizes, certo? E multiplicar ali aquela coluna lá dos elementos independentes pela inversa da matriz. A gente vai ver aqui, relembrar. Essa inversão de matrizes você pode resolver pelo método das colunas, por Cramer, da forma que você quiser, certo? Como aqui o nosso objetivo não é necessariamente que vocês trabalhem com essa parte da álgebra linear em si, a gente vai poder usar uma calculadora científica, uma calculadora que faz essas contas, que resolve sistemas lineares, certo? A gente tem a HP, a calculadora HP, que resolve sistemas lineares. Vocês podem usar, como está todo mundo em casa, usar outros programas, né, que resolvem sistemas lineares no próprio computador, mas quem não tiver HP no computador, no celular, tem emuladores de HP.
certo? Então, dá para usar ou usar um outro software qualquer de resolução de sistemas lineares, onde você coloca lá os elementos que estão sendo multiplicados, né, ali pelas incógnitas e os elementos independentes em determinadas colunas, e a gente chega no resultado final dessas incógnitas. Então, qualquer mecanismo que vocês encontrem para, ou mesmo vocês façam na munheca mesmo, na mão mesmo, a gente vai fazer essa resolução de sistemas lineares, certo? Mas enquanto vai ser para um próximo encontro, por enquanto a gente vai fazer uma questãozinha só, dá tempo aqui. Eu vou o próximo slide, o slide 11, seria justamente essa apresentação do passo a passo para montar um sistema de equações, né? Então, a gente vai ver na próxima aula. Agora a gente vai ver aqui, quando eu tiver malhas, e eu for utilizar a segunda lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff está relacionada com as tensões. Enquanto a primeira lei estava relacionada com as correntes nos nós, a segunda lei está relacionada com as tensões nas malhas. Então, eu posso ter aqui um conjunto de elementos interligados, que é uma fonte, por exemplo, e 3 resistências. E aqui eu tenho conexões aqui que foram feitas e eu fechei um caminho. Então, caminhos fechados, eu vou dar o nome de malhas, certo? Caminhos fechados vão ser minhas malhas. E aqui vão circular correntes e eu vou ter tensões V1, V2, V3 e V4, certo? Dependendo do sentido das correntes, você vai ter polaridade das tensões aqui, e nas fontes de tensão você já tem a polaridade já informada inicialmente, certo? Mas o que importa aqui é que, uma vez conhecido aqui esses valores, né, V1, V2, V3, pelo menos os sentidos, você vai poder dizer que a soma das tensões internas aqui vai ser igual a 0, ou seja, as elevações de tensão vão ser iguais às quedas de tensão, certo? Então aqui se eu tiver, por exemplo, vamos definir uma polaridade. Vocês vão observar que muitas vezes a gente não vai saber a polaridade da tensão de um ou outro elemento, vai ser desconhecido. Então você vai ter que arbitrar uma polaridade inicial. Então vamos dizer que seja aqui assim, ó, mais, menos, mais, menos, mais, menos. A fonte da tensão, fonte de tensão V4 já está dizendo qual é a polaridade, o resto não tinha, né? E aqui, se eu fizer assim, ó, eu vou agora analisar quem é que eu vou considerar, professor, aqui como elevação e quem é que eu vou considerar como queda de tensão. Quando eu tiver uma malha, eu vou considerar um sentido de análise, certo? Eu vou considerar um sentido. Uma malha é um caminho fechado. Então, eu vou ter 2 sentidos aqui. Ou o sentido horário, né, que nesse sentido que eu estou girando aqui o som, ou no sentido anti-horário. Certo? Você olha para o seu reloginho aí de ponteiro, você vê que no sentido horário, ou o sentido que o reloginho está, os ponteiros estão andando, no anti-horário é o sentido contrário. Então, eu vou escolher um dos 2 sentidos para analisar esses 4 elementos, né? 3 resistências e uma fonte. Então, escolhendo o sentido horário, vou até desenhar aqui, ó, vou botar uma setinha. Então, escolhendo o sentido horário. Vamos observar aí nessa malha. Escolhendo o sentido horário, eu vou olhar para cada elemento que tem sua tensão definida aqui, V1, V2, V3 e V4, e vou analisar como é que está, nesse sentido, a passagem do mais para o menos. Se eu estou passando do mais, de uma tensão maior no lado esquerdo aqui para uma tensão menor do lado direito, eu estou tendo uma queda de tensão, certo? Eu estou tendo uma queda de tensão. Mas se eu tiver em algum momento passando do menos para o mais, olha aqui em V4, eu estou saindo de uma tensão menor embaixo do V4 em cima do V4 estou indo para uma tensão maior. Então eu estou tendo uma elevação de tensão, certo? Então vamos de novo. Quando eu tiver malhas com tensões, elementos que tenham tensões aqui conhecidas,
Se eu não tiver algum, eu vou definir, arbitrar um chute inicial. Caso eu tenha errado esse chute inicial, essa definição aí inicial dessa tensão, vai encontrar um valor negativo, vai dar V igual a menos 50 volts. Não tem problema não. Você sabe que está invertido lá. Mas como não tinha, eu tenho que definir. E aí, para fazer o somatório dessas tensões dentro dessa malha, que aqui no caso é V1, V2, V3, V4, eu vou ter que definir aí um sentido, horário ou anti-horário. Eu não posso ficar trocando, né? Para V1 e V2 é horário, para V3 e V4 é anti-horário. Não. Na hora que eu definir, é o mesmo para todo mundo. Então, aqui eu vou ter o quê? V1, o sentido horário, está vindo do mais para o menos, então uma queda. V2 também, do mais para o menos, uma queda. V3 também, do mais para o menos, uma queda. E V4 está vindo do menos para o mais, uma elevação. Certo? Aí você pode botar aqui dos dois lados, né? Elevação de um lado, queda do outro. Mas eu prefiro colocar todo mundo no mesmo lado e igualar a zero, porque eu acabo... Na verdade, tanto faz aí, né? Não tem... É indiferente. Eu acabo fazendo o quê? Queda de tensão, eu considero um sinal negativo, esse somatório. E elevações de tensão, considero um sinal positivo. Certo? O livro acaba preferindo fazer o contrário, não sei porquê. Ele considera queda de tensões positivos e elevações de tensão negativos. Eu não vejo lógica, mas está no mesmo, né? Então, aqui, se eu tiver queda de tensão negativo, V1 eu entro no mais, saio no menos, menos V1. V2, menos também, menos V2. V3, menos também. E V4, entra no menos, sai no mais V4. Igual a zero. Certo? V1, V2, V3 e V4 estão aí. Se eu só não conhecer uma tensão dessas quatro, beleza, eu encontro facilmente. Se eu digo para vocês, olha, V4 é 150 volts, V4 150, V1 é 30, V2 é 40 e V3 eu não conheço. Então é só fazer a continha. 150 aqui, fica no lado da igualdade, aí fica 30, 40, vou até botar o V4 igual a V1 mais V2 mais V3, né? Vou botar esse aqui para o outro lado da igualdade. E aqui 30 mais 40, 70. Então, para descobrir quem é V3, tem que chegar no 150 aqui, né? Então, V3 vai ser 150 menos 70, que vai dar 80. Então, é só, se você tiver algum nó que só não tenha, alguma malha que só não conheça uma tensão, você acaba encontrando pela relação das outras, certo? Aqui também tem um passo a passo para encontrar o sistema de equações, que a gente vai ver na próxima aula. Mas vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver um exemplo que a gente resolve com essas relações. Deixa eu mostrar aqui no livro. Eu acho que está lá no capítulo 3 ou 4. Capítulo 3, vai estar no capítulo 3. Deixa o capítulo 2 aí, deixa eu ver. Pronto, vamos ver aqui no capítulo 2. Deixa eu compartilhar com vocês. Opa.
Bem, então aqui no capítulo 2, a gente tem uma questão aqui que é a 2.21, certo? E aqui no enunciado, como eu disse, ele já dá aquela colherzinha de chá, ele já diz, olha, a corrente no I0, né, é de 4 amperes. E no capítulo 2 tem algumas questões que ele diz logo no começo, a corrente tal e tal é 4,2 amperes, que dá aquela chancezinha, né? Dá um dado que no capítulo 3 e no capítulo 4 já não vai ter essa boquinha mais, né? Então aqui 4 amperes e 1. Então vamos ver o circuito aqui, ó, e 0, aliás, né? E 0, 4 amperes. Então vamos ver o circuito. Olha aqui o circuito. Esse daqui. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma fonte 180, tenho 1, 2, 3, 4, 5 resistências conhecidas, as 5. E aqui eu tenho uma resistência de 25 ohms. O sentido está dito aqui, qual é o sentido da corrente, da esquerda para a direita. E eu sei que esse zero aqui é de 4 amperes. Certo? Aí vamos fazer algumas perguntas aqui, que eu vou até anotar. Na próxima aula eu anoto para vocês, para deixar um negócio montadinho. Como é que eu vou analisar esse circuito? O que ele quer saber aqui? Ó? Descubra a corrente 1. Poxa, como é que eu vou descobrir essa corrente 1 aqui? Quais são os mecanismos que eu aprendi até agora para descobrir essa corrente que passa no resistor de 70? Primeira coisa que eu pergunto para vocês, na sequência das perguntas para análise desse circuito. Tem alguma resistência ou algum par de resistências que estejam em série aí, pessoal? Que dê para simplificar. Eu tenho 5 resistências, né? Algum par dessas 5 estão em série? O que vocês acham? 25 com 10, 25 com 8, 70 com 10, 5 com 70, 5 com 10. Tem alguma resistência em série nesse circuito? Sim ou não? 5, 10. Você acha que 5 e 10 estão em série? Uma corrente que passa em 5 aqui. Vou fazer uns tracinhos aqui, acho que tem aqui. Uma corrente que passa em 5, ela vem por aqui e acaba se dividindo. Ela encontra nesse nó, uma parte vem para cá, outra parte vem para cá, né? Então, 5 e 10 não estão em série. Por quê? Porque entre eles tem um nó em que há essa divisão aqui da corrente. Agora, como é que eu apago isso? Excluir. Então, 5 e 10 não estão em série. Tem algum outro par, vocês estão vendo aí, que estejam em série? Basicamente, eu teria que ter 2 resistências que não tivesse uma bifurcação entre elas, né? A corrente que sai de um é obrigada a passar pela outra. Não tem essa... Então, não tenho nenhuma resistência em série uma com a outra aqui. Não dá para simplificar com resistência em série. Agora, a segunda pergunta. Tem alguma resistência em paralelo aqui, pessoal? O que tem para 2 resistências em paralelo, os 2 terminais, né, estarem diretamente ligados entre elas? Tem algum par de resistência em paralelo aqui? O que vocês acham? E aí? Tem algum 78? Será? Vamos ver. 78 aqui, né? Pelo desenho, elas estão passíveis de estar em paralelo. Vamos ver. A parte de baixo, realmente, o terminal de baixo estão diretamente conectadas, um no outro. Agora, o terminal de cima, essa daqui está conectada no de 10 por um lado e a de 8 está conectada no de 10 também. Então, não estão conectadas entre si. 70 e 8 não estão diretamente ligadas no terminal de cima. Então, elas não estão em paralelo. Certo? Se o 10 não existisse aqui, fosse uma ligação direta, aí 70 e 8 estariam em paralelo. Mas como tem o 10 aqui no meio do caminho, entre essa conexão, né, dos terminais de cima, então elas não estão em paralelo. Então aqui eu não tenho nenhum par de resistência em paralelo. Certo? Então não dá para simplificar por resistência série, não dá para simplificar por resistência em paralelo. Nas questões aqui de cima, por exemplo, esse circuito, 1K, 4K, 3K. A corrente que passa em um, obrigatoriamente passa nos outros.
Então, aqui eu tenho realmente um K, 4 e 3K em série. Deixa eu ver outro exemplo aqui. 30 e 90 em série. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Aqui, ó. 20 e 80 em paralelo. O terminal de cima aqui está diretamente conectado, o terminal de baixo está diretamente conectado. Estão em paralelo, 20 e 80. Certo? Mas, nesse aqui de baixo, a gente não tem nenhum elemento em série, nenhum elemento em paralelo. Aí eu vou perguntar agora, tem algum nó que eu só não conheça uma corrente? Na verdade, eu só conheço uma corrente de tudo, né? Só esse aqui que é 4 amperes, não tem nenhuma outra corrente conhecida. Então, os nós que eu tenho aqui, que são 3 ramos sempre, eu só conheço o I0, que é 4. Então, se você a corrente está saindo desse nó aqui, nessa direção, que é 4, e eu conheço a corrente que está entrando aqui nesse nó, que é 4. Eu não conheço nenhuma outra. E a última pergunta, que a gente vai ver até agora, tem alguma malha que eu só conheça, que eu só não conheça uma tensão? E aí o que eu vou olhar? O que eu vou analisar? Se aqui tem 4 amperes, se aqui, pronto, vou botar aqui. Aqui tem 4 amperes. Certo? Aqui eu tenho 4 amperes. Então, aqui eu vou ter um mais, aqui eu vou ter um menos, certo? De quantos volts? 25 vezes 4 amperes, que vai dar 100 volts. Vou ter 100 volts aqui em cima do resistor de 25 ohms. Beleza. Vamos procurar as... Pronto, agora uma outra questão importante para a gente analisar antes de eu fazer a chamada. Quantas malhas, quantos caminhos fechados eu tenho aqui nesse circuito? Quem diz aí? Quantos caminhos fechados eu tenho aqui? Eu posso dizer que eu teria o que seria um caminho fechado. A fonte de 180, o resistor de 5 e o resistor de 70, né? Uma malha aqui, um caminho fechado. Só que desses 3 eu só conheço a tensão em 180. Eu não sei qual é a tensão em 5, não sei qual é a tensão em 70. Outra malha seria essa daqui, ó, 70, 10 e 8. Aqui eu não conheço a tensão de ninguém. Uma outra malha é essa daqui, ó, de cima. 25 ohms, 10 e 5. Só conheço a tensão em 25 ohms, que é 100 volts. E aí eu tenho malhas que eu formo com mais de uma, né? Por exemplo, olha esse caminho fechado aqui, ó. Esse caminho aqui fechado entre 180 volts, 5 ohms, 10 ohms, 8 ohms e volta aqui. Esse aqui é um caminho fechado também. Certo? Esse caminho fechado aqui entre essa malha de cima e essa aqui do lado direito inferior. 70 ohms, aí subo aqui 5, aí subo aqui 25 e desço aqui 8 e volto para 70. Isso aqui também é uma malha. E também eu tenho uma malha externa. Olha essa malha externa. Esse caminho feito entre 180 volts, 25 ohms e 8 ohms é um caminho fechado também. Todos esses caminhos feitos. Então, aqui eu tenho quantas malhas? Eu tenho 3 malhas aqui que eu vou chamar malhas internas, já que não tem nenhuma dentro delas. Essa daqui e essa aqui de cima. Eu tenho pares de malhas, né? Essa daqui de baixo, essas duas aqui, ó. Uma quarta malha. Aqui uma quinta malha. Olha onde o mouse está passando, ó. Juntando a de cima com a do lado esquerdo inferior. Uma sexta malha, juntando a de cima com a do lado direito inferior. E, finalmente, uma sétima malha externa. Certo? Com esses 3 elementos, 180, 25 e 8. E eu vou analisar essas 7 malhas. Para ver qual dessas 7 eu tenha alguma delas com apenas uma tensão desconhecida. Então, se eu olhar aqui essa malha externa, eu conheço 180 e conheço a tensão no resistor de 25, que é de 100. Eu só não conheço essa tensão aqui no resistor de 8, que é o incógnito. Mas aqui eu sei quem é 180 e quem é 100. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é definir uma polaridade para essa tensão,
que é desconhecida ainda, eu vou dar um chute inicial, eu vou dizer que é mais aqui e que é menos aqui. Certo? Definir aí essa polaridade nessa tensão de 8 ohms. E aí eu vou analisar no sentido horário. Podia ser anti-horário também, daria no mesmo. No sentido horário eu tenho quem? 180 elevação, 100 queda, e V de 8 ohms aqui, queda também. Então vai ficar aqui 180 positivo, menos 100, menos V de 8, igual a zero. Então ficou 180 menos 100 menos o V, que eu não conheço, igual a zero. Isolando o V, do outro lado, vai dar quem? V igual a 80 volts. Certo? V igual a 80 volts. Então aqui eu já conheço essa tensão, e se eu sei que aqui é 80 e aqui eu tenho 8, 80 dividido por 8, eu sei qual é a corrente que está do mais para o menos. E aí vocês vão continuando analisando os nós. Esse nó aqui agora, a corrente que está entrando aqui é 4, e a corrente que está saindo aqui é de 10 amperes. Você já vai analisando outros nós, vai descobrindo, e descobre a tensão numa malha. Aí com essa tensão descobre a corrente. Olha para o nó, descobre a corrente. E assim sucessivamente, até chegar no resistor de 70 ohms e na corrente de I1 aqui, certo? Na próxima aula a gente já inicia fazendo essa questão do início ao fim. Vou fazer a chamadinha agora. Mas deu para pegar aqui o passo a passo. Na próxima aula eu já vou deixar por escrito, para todo mundo ficar guardadinho aí no caderno e na memória. Qual é o passo a passo quando eu olho um circuito como esse? Eu olhei um circuito, tem alguma resistência em série? Se tiver, simplifica. Tem paralelo? Se tiver, simplifica. Tem algum nó que só não conheço uma corrente? Se tiver, eu vou descobrir as outras. Tem alguma malha que só não conheço uma corrente? Se tiver essa malha, eu vou descobrir uma tensão. Se tiver essa malha, eu vou descobrir a tensão. E aí depois eu vou fazendo os outros passos e me perguntando tudo de novo. Tem algum nó que só não conheça uma corrente, tem alguma malha que só não conheço uma tensão, e vou desenvolvendo até encontrar as grandezas elétricas nesses meus elementos e finalmente encontrar o que se deseja. Deixa eu fazer aqui a chamada. Águida Savina. Aí. Ana Beatriz. Presente, professor. Beatriz Seixas. Aí. Clarice Ramos. Clarice, faltou. Deixa eu ver se alguém botou aqui nos comentários alguma coisa. Luiz, né? Quando o Luiz chegar lá, a gente bota. Daniel Davidson. Presente. Gabriela Almeida. Presente. Igor dos Santos. Presente, professor. Jonathan Henrique. Presente. Lara Peixoto. Larissa Pamela. Presente. Jonathan tá aí. Já tá falando, professor. Beleza. Lara também tá aí. Larissa Pamela falou, acho que foi. Presente, professor. Tá aí. Larissa Vitória de Lima Costa. Tá aí também. Laura Maria. Presente. Laine Leite. Presente. Lucas Lins. Presente, professor. Luiz, que botou lá no chat. Maria Clara. Presente. Maria Kelliane. Presente. Mariana Guiar. Presente. Matheus Emanuel. Presente, professor.
Matheus Henrique, Presente. Pedro Henrique, Valber José. Presente. Beleza, pessoal. Pronto, então o que a gente vai fazer aqui? Na próxima aula, aliás, vou colocar lá no link agora, né? Eu já coloquei as aulas. Vou colocar lá no AVA também os slides e o exercício para vocês colocarem as 6 questões que a gente passou até quarta e o relatório do laboratório virtual, né, com os experimentos, acho que eram 12 experimentos, não lembro se eram 12 ou eram 13, mas com os experimentos que foram propostos lá no... E como eu disse, tente fazer aquele relatóriozinho colocando imagem, dando print, todas as atividades em dupla, certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Bem, então por hoje era isso, pessoal. Espero vocês na próxima quarta-feira.